Qualquer um que leia as Sagradas Escrituras e tenha entendido a fé cristã, deve saber que nada em todo o mundo testifica tanto a respeito de cada um de nossos erros e más obras quanto elas. É apenas por falta de mais seriedade na religião que os professos se extraviam. Nada senão a doutrina cristã e a piedade, a princípio, destroem o pecado. E nada mais pode submeter o resto e consumar a cura. A nossa dificuldade maior é que, ao pecar, não ferimos apenas a nós mesmos com nossas iniquidades. Famílias são feridas, vizinhos são ofendidos, igrejas são conturbadas, reinos são afligidos e milhares de pecadores cegos são endurecidos e vêm a perecer eternamente. O marido descrente diz: jamais darei ouvidos a sermões e às escrituras, nem serei religioso, enquanto a minha esposa, que fala tanto de religião, não deixar de ser tão impertinente, descontente, maledicente, indelicada, contenciosa e desobediente quanto aquelas que não têm religião. O patrão profano diz: eu não gosto de religião, pois o meu servo que a professa é preguiçoso, negligente, grosseiro, tão pronto a desonrar-me e a responder-me, e tão orgulhoso do seu pouco conhecimento quanto aqueles que não têm religião. O mesmo eu poderia dizer de todos os outros relacionamentos. Toda a desonra que o pecado traz sobre a graça provém do fato de nós termos tão pouco dela. E é porque a graça é tão pequena em nós que a sua vitória sobre a carne e sobre as nossas paixões é lamentavelmente imperfeita. Um homem, certa vez, ao ouvir de um servo um grande elogio ao seu ex-patrão, dizendo que se tratava de um homem de extraordinária sabedoria, piedade, generosidade, paciência e amabilidade, e o quão feliz seria se pudesse continuar morando em sua casa, perguntou-lhe: por que então você saiu de lá? E a resposta foi: porque embora meu patrão fosse assim tão bom, a patroa era tão insensata, desumana e cruel, que chegava a bater nos servos, sendo-me impossível continuar no emprego. Assim também a fé, eu espero, é o Senhor do coração de vocês, e um Senhor tão bom quanto se possa imaginar. Mas a carne é como esta senhora, uma patroa má, quando deveria ser apenas serva. E isto causa tanta desonra ao cristianismo que alguns descrentes de boa índole são considerados uma companhia melhor e causam menos aborrecimentos do que muitos crentes professos. Os descrentes não vão acreditar na sinceridade de vocês enquanto observarem que tais vícios carnais e paixões voluntariosas mantêm o poder de uma patroa má sobre suas vidas. Eu sei que muitos se iludem, pensando erroneamente que, porque lutam contra seus pecados, isso se constitui em um sinal seguro de que têm o Espírito e de que são santificados, embora a carne seja vitoriosa. Eu também sei que muitos são realmente sinceros e ainda assim são derrotados por paixões impetuosas e inclinações carnais. Mas eu estou certo de que até que vocês saibam quem predomina e verdadeiramente governa, jamais saberão se são sinceros. Assim como um servo, enquanto seu patrão e patroa brigavam, respondia a alguém à porta que desejava falar com o chefe da casa: aguarde um momento, até que eu possa ver quem se sai melhor, e então poderei lhe dizer quem é o chefe da casa. Assim também, eu realmente temo que para muitos cristãos o conflito entre o espírito e a carne é tão duro e os mantém em dúvida por um período tão prolongado que os sentimentos, as paixões, a incredulidade, o orgulho, o mundanismo e o egoísmo prevalecem tanto que eles têm de esperar um tempo considerável antes que se convençam com firmeza quanto a quem é o patrão.
Para prosseguir com a minha comparação no homem em estado de inocência, a razão espiritual era o seu senhor absoluto e a carne uma serva submissa, embora ainda tivesse apetites que precisavam ser governados e restringidos. Nos homens ímpios, no entanto, os sentidos e os apetites carnais são o seu senhor, enquanto que a razão é uma escrava, embora esta e as ações do espírito possam apresentar alguma resistência. Em crentes fortes, a razão espiritual é quem domina, enquanto que os sentidos e apetites carnais são escravos, mas são escravos impertinentes e rebeldes, dominados conforme o grau de graça e vitória espiritual. Como um cavalo domado e bem adestrado, que para ser cavalgado precisa da ajuda de esporas e de rédeas. É por isso que Paulo clama: desventurado o homem que sou. Em um crente fraco, o espírito é senhor, mas a carne também é senhora, não sendo mantida na servidão como deveria. Por isso, sua vida é maculada com escândalos e sua alma com muitas corrupções desonrosas. Ele é um problema para si mesmo e para os outros. O bem que deveria fazer, ele só o faz com muita relutância e fraqueza, e o mal que deveria ser evitado, só o é com muita dificuldade. Tanto poder ainda foi deixado em sua carne, que ele é frequentemente inseguro quanto à sua própria sinceridade, e ainda assim é demasiadamente paciente, tanto para com seus pecados quanto para com sua incerteza. Muitas vezes, ele é um problema maior para a igreja do que qualquer descrente moderado. O hipócrita ou quase cristão tem a carne como seu senhor, como outros homens ímpios, mas a razão e a graça comum do Espírito podem ser senhoras e podem adquirir tal poder e respeito ao ponto de enganá-lo e levá-lo a uma presunçosa confiança de que a graça é vitoriosa e de que ele é verdadeiramente espiritual, enquanto que a supremacia sobre tal pessoa ainda é exercida pela carne. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Apocalipse 2, versículo 7. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Dar-lhe-ei do maná escondido, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, Apocalipse 2, versículo 26. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, Apocalipse 2, versículo 28. Ao vencedor, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Faloei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, disse Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.